Amados, muito bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente seu dia, sua semana. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, que é um texto complicado a gente entender quando a gente lê simplesmente na Bíblia, mas eu creio que se a gente analisar o contexto e se aprofundar mais no contexto, a gente tem um entendimento melhor. O texto está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Olha o que diz. Eu vou ler um trecho grande aqui, viu? Eu vou ler uns 20 e poucos versículos aí. Olha, dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois disso, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele os saudaram. E perguntaram aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-me-os aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe respondeu: Desde a infância. Até aqui. Vou parar por aqui. Então essa história, vocês viram que primeiro Jesus ele começa falando que entre aqueles que estão seguindo, e não são só os 12, ali ele está falando para uma multidão. Ele fala: tem muitos aqui que não provarão a morte até que venha o reino dos céus com poder. Estudando isso, tem alguns estudiosos que falam que isso daí está falando do dia do Pentecoste, da vinda do Espírito Santo. Eu acredito que ele esteja falando aqui da morte e ressurreição dele, né? Que quando ele ressuscita, ele ainda aparece e fica com os discípulos durante 40 dias, é o que Lucas escreve lá no livro de Atos. Durante 40 dias ele esteve com os discípulos, antes que ele fosse assunto ao céu. E eu acredito que é desse período que ele está falando, é o período em que ele se mostrou vivo, depois de ter morrido, né? Ele se mostra vivo aos seus discípulos, ou seja, para provar que ele ressuscitou. E depois ele chama 3 dos discípulos dele, né? Que é Pedro, João e Tiago, lembrando que João e Tiago são irmãos, e Jesus chama esses 3 e levam eles a um alto monte. Lá em Israel tem esse monte, chama Monte Tabor,
Tem gente que fala que talvez não seja lá, mas a maioria acredita que é no Monte Tabor, em Israel, que é conhecido como Monte da Transfiguração. E é um ponto turístico lá em Israel, que fica a mais ou menos 15, 16 quilômetros do Mar da Galileia, e então se tornou um ponto turístico lá que é conhecido como Monte da Transfiguração. E que os franciscanos compraram o monte, hoje pertence a eles lá, esse monte, mas que é aberto à visitação. E então eles subiram nesse alto monte, né? E a Bíblia até ela fala com muita simplicidade, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Parece que ele falou, vamos ali que eu vou dar uma transfigurada, né? E essa transfiguração foi algo impressionante, né? Ele se mostrou, não como forma de homem, mas ele se mostrou aos três como realmente é a glória dele, ou seja, foi uma luz com uma roupa resplandecente que de tão branca, eles falam que nenhuma pessoa poderia deixá-la tão branca daquele jeito, né? E aquela luz forte, e vem junto com ele no monte dois personagens, Moisés e Elias, né? E eles ficam lá e eles estão conversando, e os três discípulos vendo aquilo muito espantados. Pedro fala, Senhor, será que o Senhor não quer que a gente faça 3 cabanas aqui, 3 tendas? Tem tradução bíblica que fala de tendas, aqui fala de cabanas. O Senhor não quer que a gente constrói 3 tendas, uma para cada um? E a própria Bíblia fala que é porque ele não sabia o que estava dizendo, né? E Jesus então fala para ele que não precisa. Imediatamente vem uma nuvem e cobre aquele lugar, e aí essa nuvem, quando essa nuvem vai, aparece só a figura de Jesus. Aí já como homem de novo, e os dois se foram, né? Depois disso, Jesus então desce do monte e fala para ele, não conta para ninguém antes da minha ressurreição. E eles ficam os três conversando. O que será que ele quer dizer ressurreição? Por que ele está falando ressurreição? Eles não estavam entendendo. E aí desce. Quando chega no pé do monte, uma confusão armada, um monte de gente, que eles tinham descoberto onde Jesus estava, e tinha muita gente ali, uma multidão, que era assim, onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão atrás dele. E aquele monte de gente, alguns escribas, Jesus, assim, olha, era seguido por pessoas que queriam cura, por pessoas que queriam apenas ouvir ele falar, por pessoas que queriam tocar nele, e por pessoas que queriam ver ele falar algo de errado para poder condená-lo. No caso dos fariseus, no caso dos escribas, sempre vinha, na verdade, para questioná-lo. Mas aí, naquela confusão, sai dessa multidão um homem que fala para ele, Senhor, eu preciso que o Senhor ajude meu filho. Meu filho, ele é possesso, ele é tomado por um espírito maligno, um demônio mudo, que quando pega ele, joga ele no chão, joga para lá e para cá, machuca ele baba, arranja os dentes. É uma coisa terrível. E aí então, ele fala assim, ó, eu pedi para os seus discípulos ajudarem, mas eles não puderam expulsá-lo. E aí Jesus fala, né, que geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E Jesus pergunta para o homem, desde quando ele está assim? E o pai do menino fala assim, desde a sua infância. Esse texto, eu queria dividir em 2 partes com você. A primeira parte de quando eles estão no monte, e depois a parte que eles descem do monte. Quando Jesus transfigurou-se, aparece com ele 2 personagens importantes na história bíblica. Moisés, que foi o homem que escreveu todas as leis dos judeus, e Elias, um profeta importante que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Por que esses 2 personagens? Elias é um profeta tão importante na história que, se você pegar a história lá no livro de Reis, você vai ver que ele não morreu. Elias, ele foi levado ao céu num redemoinho. Tem gente que fala que ele foi levado numa carruagem de fogo. Se você pegar o texto, você vai ver que não diz que ele estava na carruagem de fogo. O que diz é que ele estava no deserto, vem uma carruagem de fogo e dela surge um redemoinho. E aí esse redemoinho leva Elias ao céu. Ele desaparece na frente de Eliseu. E aí o pessoal sai procurando ele para todo lado e não encontra. E Elias, ele foi arrebatado. E não apareceu mais, a não ser agora com Jesus aqui, mas aí já num outro momento da história, né? Por que será esses 2 personagens? Então, sempre interessante quando você lê o texto é você sempre questionar o texto. Por que aparece Moisés e Elias? Por que esses 2 personagens, né? Eles são os mais importantes depois de Jesus?
E aí me veio então a explicação. Nós estamos falando de dois homens que tiveram experiências tremendas no monte, né? Primeiro Moisés, que teve uma experiência com Deus no monte Horebe, quando Deus aparece no meio da sarça, e depois esse mesmo monte conhecido como Monte Sinai, quando Deus aparece para ele, dá para ele as tábuas dos mandamentos, dá para ele todas as leis, o desenho do tabernáculo, como ele deveria construir o tabernáculo, e todas as leis dos judeus. Deus passa para ele, né, no monte Sinai, as regras, tudo. Foi quando Moisés fica lá 40 dias ouvindo instruções de Deus. Então ele teve uma experiência fantástica no monte. Eles estão ali no monte, que Jesus levou eles nesse monte. O outro é Elias, conforme eu falei aqui, no Monte Carmelo. Depois de 3 anos e meio, mais de 3 anos sem chuva em Israel, Elias desafia os profetas de Baal. Quais são os profetas de Baal? O rei Acabe, que era um israelita, ele casa com Jezabel, que é uma mulher de outro povo, que adora o Deus Baal. E ela leva as figuras, leva tudo que dizia a respeito do rei do Deus Baal, e leva para dentro de Israel, para o templo. Então profanaram o templo, profanaram toda a religiosidade judaica. E Elias, depois de 3 anos, mais de 3 anos, 3 anos e meio sem chuva, ele volta. E ele então desafia Acabe. E ele fala, se Baal é realmente um Deus, então você manda os profetas deles aqui e a gente vai fazer um sacrifício, a gente vai oferecer um sacrifício. Eles oferecem ao Deus deles e eu ofereço ao meu Deus. E aquele que respondeu é o Deus verdadeiro. E aí foi em cima do Monte Carmelo, e a história conta que os profetas de Baal ficaram, acho que eram 800 profetas, tinha 400 de Baal e tinha outros 400 lá de um outro Deus. E aqueles 800 homens ficaram fazendo um monte de ritual, se cortava, se batia, e depois de todo o ritual, né, ficando meio período, meio dia, não teve resposta nenhuma. Era uma novilha que estava oferecida em holocausto, e aí não tiveram resposta nenhuma. E Elias então, ele vai, arma ali a madeira para fogueira, né, pedras, e ele coloca ali a oferta, né, o animal, pede para o povo trazer água. Uma coisa impressionante, porque não tinha água, mais de 3 anos sem chuva. Eles conseguem água e despejam ali aquela água. E Elias então faz uma oração a Deus, e Deus manda um fogo e consome aquele holocausto. E aí Deus responde na hora para Elias, e depois disso vem a chuva em Israel. Então foi uma experiência fantástica que esse profeta teve no Monte Carmelo. Então imagina o seguinte, são 2 homens que tiveram experiências fantásticas em cima de um monte. Mas não é só isso, né? Moisés representa a lei, e Elias representa as profecias, representa os profetas. E aí quando Pedro chega e fala, Senhor, você quer que eu faça 3 tendas? Vem uma nuvem imediatamente. Vocês se lembram também lá no Antigo Testamento, quando Deus se colocava no meio do povo através de uma nuvem. Aquela nuvem aparece ali, cobre os 3, e de repente só sai Jesus da nuvem. E tem uma voz que fala, esse é o meu filho amado, e a ele ouvi. Ali nós temos um representante da lei, e nós temos um representante da profecia, e nós temos Jesus como a verdadeira palavra de Deus, um representante do Deus vivo. Quando Deus ele vem em forma de nuvem e fala, esse é meu filho, e a ele ouvi, ele está dizendo o seguinte, vocês não precisam ouvir as leis, vocês não precisam ouvir as profecias, o que vocês têm que ouvir é o que esse meu filho está dizendo, é o que ele vai ensinar para vocês, é o que ele fala a respeito do reino dos céus. Então a ele ouvir. Ou seja, para quem que nós devemos dar mais atenção? Para as leis, para as profecias ou para a palavra de Deus? É isso que Deus está falando. Ouçam a minha palavra, ouçam a minha palavra. Né? Porque teve uma briga no começo da igreja, se você pegar no livro de Atos, quando começou a igreja, teve muita discussão, principalmente entre Paulo e Pedro, porque Paulo queria pregar só sobre a graça, e Pedro queria que os que não fossem judeus, os gentios, seguissem as leis. E Paulo falou, eles não precisam seguir as leis, porque eles estão debaixo da graça. Eles seguem a Cristo Jesus crucificado, e não as leis. Então começou essa dissensão. E Deus já tinha dado a dica aqui.
ele fala, vocês não têm que ouvir nem profecias e nem leis. Então, ou seja, vocês não ouçam nem Moisés e nem Elias, você vai ouvir Jesus Cristo. Por que isso? Porque Moisés, no contexto histórico, é importantíssimo. A figura, eu falo que depois de Jesus, ele foi o homem que mais teve intimidade e comunhão com Deus. Ele era um homem que falava com Deus face a face, que aconselhava Deus, e Deus discutia com ele, e muitas vezes ele demoveu Deus de algumas ideias. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, é isso, não adianta nada vocês terem leis, vocês terem profecias, se vocês não seguirem o que está escrito na palavra de Deus. Então ouçam aquilo que Jesus diz. Por isso, para nós cristãos, o Evangelho de Cristo é o mais importante realmente, para a gente entender o que Jesus viveu e o que ele nos ensinou, para aí a gente trazer para as nossas vidas. Mas então, depois disso, eles descem do monte, e é interessante porque eles falam assim, mas senhor, não fala a palavra que Elias teria que vir primeiro, antes de tudo? Jesus falou assim, mas Elias já veio. Elias já veio. E é interessante que eu falei, pô, mas como se Elias já veio? Aí se a gente for pegar lá no livro, no Evangelho de Lucas, quando o anjo aparece para Zacarias, que é o pai de João Batista, né? Ele fala para Zacarias que a esposa dele vai ter um filho, que ela vai ficar grávida, e olha só o que ele diz: irá adiante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes. Ou seja, João Batista, ele traz diante dele o espírito e a virtude de Elias. Então, quando Jesus fala Elias já veio, ele está dizendo, João Batista já veio para testemunhar sobre mim. João Batista já estava ali para anunciar a vinda do Cristo. Então, vocês veem que a Bíblia é uma coisa impressionante, porque ela tem muita ligação um texto com o outro, né? Mas o que acontece é isso. Então Jesus fala para ele, olha, ele já veio. E aí eles descem então do monte, chega lá aquela confusão, e aí aparece o menino endemoniado e o pai pedindo ajuda para expulsar o demônio. Jesus então faz uma pergunta para ele: quanto tempo faz que ele está assim? E o homem fala, desde a infância. E aí entra então na segunda parte que eu falei com vocês. Muitas vezes a gente é acometido por coisas que nos prendem, que nos escravizam. Você viu o que esse espírito maligno fazia com o menino? Jogava o menino no chão, fazia o menino espumar, fazia o menino ranger os dentes, machucava o menino, jogava o menino no fogo, na água. Ou seja, ele acabava com a vida do menino. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos assola diariamente, ele nos joga em situações terríveis. É como se ele pegasse a gente também e jogasse a gente para lá e para cá. A gente fica quebrado, machucado por causa do pecado. E só tem uma possibilidade da gente se livrar disso, é quando a gente tem um encontro com Cristo. Aí esse espírito maligno passa a não ter mais ação em cima ou sobre a nossa vida. Aí estou dizendo no sentido figurado, né? Nós estamos falando do espírito maligno do menino, estamos falando do pecado em nossas vidas. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, ele pode te libertar disso. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã de terça-feira: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo você tem sido assolado, você tem sido escravizado pelo pecado, pelo espírito maligno, pelo mal? Há quanto tempo você está assim? Você já teve esse encontro com Cristo Jesus? Porque é isso que ele está dizendo, que é isso que o texto quer nos mostrar. É que muitas vezes a gente se escraviza, muitas vezes a gente serve a espíritos malignos, a gente cede às tentações malignas e a gente não consegue se libertar dessas tentações. Só tem um caminho, né? Quem não tem pastores, não tem padres, não tem nenhum representante que possa te libertar a não ser Cristo Jesus. Então por isso que toda vez que a gente ora, toda vez que a gente pede algo para Deus, a gente fala em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é que é capaz de nos libertar de todo o mal. E Jesus falou, né, que tudo que nós pedimos ao Pai em nome dele atenderá. Então sempre, não vou entrar aqui nessa questão polêmica, mas quando tem um exorcismo, quando tem algo assim de demônios que precisam ser expulsos, a pessoa pode fazer o que for, mas se ela não usar o nome de Jesus, se ela não tiver credenciada para falar em nome de Jesus, ela não vai conseguir expulsar o demônio, ela não tem autoridade. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, você passa a ter autoridade.
E aí quando você fala em nome de Jesus, você ganha essa autoridade em cima, inclusive, dos espíritos malignos. Então o texto nos mostra que a gente às vezes serve o pecado. Tem uns que desde a infância, tem uns que há menos tempo, tem uns que serviam, pararam e voltaram a servir. E aí Jesus pergunta para você: há quanto tempo você está assim? Desde quando você está dessa forma? Não sei, às vezes você pode hoje ter amanhecido de uma forma muito triste, de uma forma atormentada, oprimida, a gente não sabe, né? E Jesus tem poder de restaurar a sua vida, tem poder de restaurar a tua felicidade. E a pergunta é essa: há quanto tempo você está assim? E você vai continuar assim? Jesus pergunta para os apóstolos: até quando eu estarei com vocês? Entenda que Ele morreu e ressuscitou, e Ele está conosco para a eternidade. Então nós temos que aprender a entregar os nossos problemas nas mãos dEle, porque Ele está sempre conosco. E a partir daí a gente passa a receber a cura. Se você pegar depois a sequência do texto, você vai ver que o menino foi curado, que Jesus expulsa os demônios, e os discípulos ficam maravilhados, ficam espantados, chegam por ele e falam assim: mas por que nós não podemos? E Jesus fala: olha, tem tipo de demônios, tem casta que é só com jejum e oração. Então nós precisamos nos preparar se a gente quiser fazer algo desse tipo também, né? A gente deve se fortalecer. Amém? Então tenha isso com a sua vida, que nós devemos ouvir a palavra de Deus através de Cristo Jesus. Ponto. Isso é o principal para o cristão. E segundo, nós precisamos entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, porque é Ele que pode nos curar, é Ele que pode nos libertar dessa maldição do pecado. Amém? Vou orar com você. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. E agradecemos pelo Teu amor que o Senhor derramou através do Seu Filho Jesus, que se entregou na cruz para o perdão dos nossos pecados. Pai, nos dê entendimento da Tua palavra, nos liberta, Pai, e acima de tudo nos liberta do pecado, Pai, que a gente possa seguir firmes no caminho da salvação e que a gente possa aprender a cada vez mais ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Cristo através do Seu Santo Espírito, Deus. Então, Deus, coloque a Tua mão poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo através dessa rede social, através da mídia, Pai, que eles possam ser abençoados pelo Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado. Vou mandar abraço para algumas pessoas que estão com a gente ao vivo, ou que estiveram, né, que passaram por aqui. A Gislene Cardoso: Gislene, bom dia para você, viu? Deus te abençoe. A Regina da Loca: Deus te abençoe. Alexandra Caprioli, o João Carlos, que falou bom dia, Cileia, o Jorge Veiga, Eliane Marinho, escreveu graça e paz para todos, o J. Silva, vereador J. Silva, radialista famoso em Campinas, que Deus te abençoe, o Davi Lamas, que Deus te abençoe, Davi, poderosamente, Vanderlei Ferreira, meu primo, a Graciele, ô Graci, Deus abençoe, viu? A Lourdes Mesquita, a Aurileide, mora em Santa do Pará, é isso? Mora em Santa do Pará, a Aurileide. A Rosângela, que mora em Jaú. A Patrícia Rodrigues, que mora em Recife, na cidade de Escada. O Sérgio Matos, que mora em Florianópolis. Olha, hoje tá de norte a sul hoje. O Antônio Augusto, que escreveu bom dia. Não, eu confundi com o Jorge Augusto. O Antônio Augusto: Deus te abençoe, viu, Antônio? Que Deus esteja contigo sempre. O Marcelo, que tem um irmão de igreja, que é o Jorge Augusto. Marcelo José, que escreveu bom dia, graça e paz. E a Rose Alves: bom dia, viu, Rose? Que escreveu palavra abençoada, amém. A todos vocês, muito obrigado. 1.234 pessoas alcançadas. 1.234 pessoas alcançadas. Isso motiva a gente a continuar com a palavra, né? Se puder compartilhar esta mensagem, nós não vamos ganhar nada aqui, mas vamos ganhar no reino de Deus, o galardão no céu, né? Quanto mais pessoas ouvirem, né, mais pessoas vão ser atingidas com a palavra de Deus. Então, se você puder, compartilhe isso aí com os teus amigos, e em vez de 1.234, nós vamos atingir milhares e milhares de pessoas. Então, eu queria te agradecer
imensamente pelo teu carinho, pela tua audiência, e dizer que terça-feira que vem nós estaremos aqui com mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Então até lá, se Deus quiser, e um beijo a todos. Deus abençoe.